Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar a aula de hoje corrigindo esse exercício da página 7. A resposta depois eu deixo no blog. Mas assim, a pergunta que ele faz é quais fatores econômicos e históricos contribuíram para que a população brasileira se distribuísse de maneira desigual pelo território. E é o seguinte, vamos lembrar que os colonizadores portugueses, eles chegaram aqui no território que hoje a gente conhece como Brasil, inicialmente pelo litoral. Então, como eles começaram a ocupar o território brasileiro, primeiramente pelo litoral, isso foi fazendo com que mais pessoas se concentrassem nessa área. Além disso, vamos lembrar que os primeiros desenvolvimentos de atividades econômicas também aconteceram nessa região próxima ao litoral. Inicialmente, a gente teve aqui, quando os portugueses chegaram, a extração do pau-brasil no litoral. Isso foi gerando uma concentração de pessoas, uma ocupação do território e uma concentração maior de pessoas. Além disso, o cultivo de cana-de-açúcar também foi feito próximo ao litoral. O desenvolvimento da pecuária também próximo ao litoral. Ou seja, uma série de atividades econômicas que foram desenvolvidas aqui nessa área do país acabaram atraindo e concentrando cada vez mais pessoas. Tanto é que as primeiras vilas e as primeiras cidades também se formaram nessa parte. E aí, com o tempo, essas cidades só foram crescendo e atraindo cada vez mais pessoas, porque onde tem mais desenvolvimento econômico, acaba tendo mais oferta de trabalho e as pessoas tendem a ser atraídas por essa área. Não é à toa que as principais capitais e as principais cidades, ou seja, aquelas que têm mais desenvolvimento econômico, assim como maior quantidade de população, estão concentradas próximos ao litoral, porque é fruto desse processo histórico de ocupação. Tudo bem até aqui? Bom, agora eu quero que vocês passem para a página 8, para a gente poder começar, então, essa parte da matéria. E a gente vai começar a falar a respeito do crescimento da população brasileira. E aí, então, para a gente entender como é que a gente calcula o crescimento de uma população, primeiro a gente precisa compreender o que é crescimento natural, também conhecido como crescimento vegetativo. Crescimento natural, também conhecido como crescimento vegetativo, é um cálculo que é feito para saber se a população de uma área, no nosso caso o Brasil, ela está crescendo ou se ela está diminuindo. E esse cálculo é feito da seguinte maneira: pega-se a taxa de natalidade, como vocês podem observar aqui, e subtrai-se pela taxa de mortalidade. Tá, mas o que é a taxa de natalidade e o que é a taxa de mortalidade? A taxa de natalidade é a quantidade total de nascidos, ou seja, de crianças que nasceram a cada um ano em relação a 1.000 habitantes. E aí, então, se vocês já observaram, a gente trabalha com taxas populacionais por meio de porcentagem. Então, quando se fala assim, em 2019, houve uma taxa de natalidade de 4%. O que isso significa? Que a cada 1.000 habitantes, 4 crianças nasceram. Então, só retomando e reforçando. Taxa de natalidade é a quantidade total de crianças que nascem em um ano a cada 1.000 habitantes. Certo? Bom, então pega-se a taxa de natalidade e subtrai-se pela mortalidade, para fazer o cálculo de crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo. Tá, mas o que é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é a quantidade total de mortes que aconteceu em um ano a cada 1.000 habitantes. Por exemplo, quando a gente ouve falar que a taxa de mortalidade em 2019, é um exemplo, foi de 20%, quer dizer que houveram 20 mortes a cada 1.000 habitantes. E aí, então, para a gente medir se a população está crescendo ou está diminuindo, pega-se o total de nascidos, ou seja, a taxa de natalidade, e subtrai com a taxa de mortalidade. E aí, nesse cálculo, se nessa subtração simples, a gente perceber que nasceram mais crianças do que morreram pessoas, isso significa que a população está crescendo. Já, se houve mais mortes, e o número de nascidos não compensou a quantidade de mortes, quer dizer que essa população está diminuindo. Deixa eu melhorar isso. Se nasceram poucas crianças, e houveram muitas mortes em um ano, isso quer dizer então que a população ela tende a diminuir. Tudo bem até aqui? Outra coisa que é levada em consideração, a taxa de mortalidade infantil. E a taxa de mortalidade infantil ela é uma taxa à parte da taxa de mortalidade.
Por quê? A taxa de mortalidade infantil é o total de crianças que nasceram e que morreram entre 0 a 1 ano de vida. Então, todas as crianças que nasceram e morreram com meses, ou no máximo 1 ano de vida, a cada 1.000 habitantes, é isso que a gente chama de taxa de mortalidade infantil. Vamos imaginar que a gente fale que a taxa de mortalidade infantil no Brasil seja de 17%. O que isso significa? Que a cada 1.000 habitantes, 17 crianças morreram, entre 0 a 1 ano de vida. E aí, então, tudo isso é levado em consideração, né? Ou seja, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade infantil e, além disso, a questão da migração. O que é migração? Migração é o deslocamento de um grupo de pessoas de uma área para outra. E a migração é levada em consideração da seguinte forma. A gente tem 2 termos dentro do movimento migratório. A imigração, como está aqui, e também a emigração. Imigração é quando um grupo de pessoas chega numa nova área, certo? E se estão chegando mais pessoas, quer dizer que a população daquela área vai aumentar. Mas, se um grande número de pessoas está saindo de uma área, ou seja, está realizando a emigração, quer dizer que a população dessa área em que as pessoas saíram tende a diminuir. Então, para a gente calcular esse crescimento populacional, inicialmente pega-se a taxa de natalidade, total de nascidos em 1 ano, e subtrai pela taxa de mortalidade, que foi o total de mortes que aconteceu em 1 ano. Além disso, leva-se em consideração também a taxa de mortalidade infantil e também a questão da migração, se aconteceu mais chegada de imigrantes ou se teve uma grande quantidade de emigração, ou seja, pessoas saindo. E aí o que acontece? A população brasileira, né, ao longo das décadas, ela cresceu basicamente mais de 20 vezes. Então muitas coisas aconteceram para fazer com que a população brasileira crescesse bastante ao longo das décadas. Só que como vocês podem observar nesse gráfico aqui, olha só, a partir de 1900, principalmente 60, as taxas de natalidade elas começam a diminuir. Assim como a taxa de mortalidade também, né, que já vinha diminuindo a partir de 1930, 1940, né, vai diminuindo, mas a taxa de natalidade, que é o total de nascidos, a partir dos anos 50, mas principalmente a partir dos 60, ela começa a diminuir também. Isso vai influenciar, então, na quantidade de população. Seguinte, quanto menos crianças nascem, quer dizer que a população ela acaba crescendo em menor quantidade, certo? E isso, então, é importante para a gente entender aí o que tem acontecido com o Brasil nos últimos anos. A medição da quantidade de população é feita por meio do censo demográfico, como a gente está vendo aqui. Quem faz a medição do censo aqui no Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. O IBGE, então, ele é o órgão responsável por uma série de levantamentos de dados a respeito do território brasileiro. Para quem nunca entrou no site do IBGE, é bem interessante vocês darem uma olhadinha, porque você tem dados de população, atividades econômicas, recursos naturais, uma infinidade de dados, tudo a respeito do Brasil, que é super importante. E aí, olha só, o primeiro levantamento populacional feito aqui no Brasil foi em 1872. E naquela época, a quantidade de população brasileira, como a gente tinha comentado na aula passada, era por volta de 9 milhões de pessoas. E como é que a gente chegou aos 210? Muitas coisas foram acontecendo, mas principalmente a partir de 1940, que é quando começa a ter um intenso êxodo rural. O que isso quer dizer? Que a população começou a migrar em grande quantidade do campo para a cidade. E aí, uma vez na cidade, as condições de higiene, o acesso ao atendimento médico hospitalar, o acesso a saneamento básico começaram a melhorar. E aí, então, isso fez com que as pessoas morressem menos. E as pessoas nas áreas rurais, elas costumavam ter um grande número de filhos. Só que as pessoas também, infelizmente, por conta dessa deficiência no sistema de saúde, assim como também de condições de higiene, elas também morriam em grande quantidade. A partir do momento que as pessoas começaram a morar mais nas áreas urbanas, elas no primeiro momento continuaram tendo muitos filhos, mas as pessoas acabavam então morrendo em menor quantidade, por conta dessa melhoria na condição de higiene e no acesso ao atendimento médico hospitalar. E aí, então, isso fez com que a população brasileira crescesse bastante a partir dos anos 40. 1940, 1950, 60, você vai vendo um grande crescimento da população brasileira.
Mas, a partir de 1960, 1970, o que as pessoas que moravam em áreas urbanas começaram a perceber? Que o custo de vida para morar nas cidades era mais alto. O custo de vida mais alto, aí com isso a mulher começou a atuar mais no mercado de trabalho, inicialmente para ajudar a renda da família, né? E depois com o tempo para a sua realização pessoal. Então, o aumento do custo de vida para viver nas áreas de cidade, nas áreas urbanas, assim como a maior participação da mulher no mercado de trabalho. Com o tempo foram criados métodos anticonceptivos, também conhecidos como métodos contraceptivos, que eles prevêem a gravidez. As mulheres começaram a fazer uso bastante desses métodos, assim como também ocorreu o planejamento familiar. O Estado começou a trabalhar bastante na questão do planejamento familiar. O que isso quer dizer? As pessoas, então, elas planejam quantos filhos elas querem ter e quando elas querem ter esses filhos, né? Então, tudo isso, resumindo, o aumento do custo de vida para viver nas áreas de cidade, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, o maior acesso a métodos anticonceptivos que evitam a gravidez, assim como também o planejamento familiar, tudo isso foi reduzindo o número de filhos por família. E aí, ao reduzir o número de filhos por família, reduzir o número de filhos por mulher. E aí a gente está falando da taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a quantidade do número de filhos por mulher entre os 15 a 49 anos, que é considerada a idade fértil da mulher. Em média, tá, turma? Porque tem mulheres que são mais, mulheres que são um pouco menos, enfim. A questão é que começou a ter uma diminuição do número de filhos por mulher. Com isso, a cada ano começou a nascer menos crianças e isso acabou gerando uma redução do crescimento da população brasileira. Como vocês podem observar, começou a ter uma redução da taxa de fecundidade ao longo dos anos 60, 70 e assim por diante. Tanto é que as nossas tataravós, bisavós, né, elas tinham em média 8, 6 filhos. Ao longo das décadas, isso foi caindo para uma média de 4 filhos. Depois, com o tempo, uma média de 3 filhos. Nos anos 2000, 2 filhos. E atualmente não chega nem a 2 filhos, em média, por mulher. Bom, eu vou parar por aqui. Eu quero que vocês façam esse exercício do final da página 9 e até a próxima aula.